Oi pessoal, tudo bem? Vamos lá então. Aqui o professor Luan, professor da Isaac Newton, Centro Educacional Isaac Newton, aqui para mais uma aula de língua portuguesa. Aula sobre termos essenciais da oração, sobre funções de termos dentro de uma oração, de um enunciado. Seguimos lá então. Quais são os termos essenciais da oração? Sobre o que nós vamos falar aqui? Sobre sujeito e predicado. São dois os termos essenciais da oração, ou fundamentais. São sujeito e predicado, certo? Primeiramente, a gente tem que saber a diferença entre os dois. Nós temos aqui 3 exemplos, certo? 3 frases, 3 orações, 3 enunciados. Já separados, como vocês podem observar, de acordo também com a apostila de vocês, aqui é a mesma estrutura da apostila que vocês têm em mãos, tá? Disponibilizada pela escola, pelo Centro Educacional Isaac Newton. Então vamos lá, nós temos 3 frases, certo? As divisões entre sujeito e predicado. Vamos lá então. A primeira frase seria: pobreza não é vileza. A segunda frase: os falcões capturavam as presas. A terceira frase: um vento áspero sacudia as árvores. Primeiramente, a gente tem que entender ou saber que o sujeito é de quem se fala, certo? O sujeito é de quem se fala. E o predicado é o que se fala desse ser, dessa coisa, desse objeto, certo? De acordo com nossa apostila, nosso material, vocês podem ver aí o conceito um pouco mais culto. O sujeito é o ser de quem se diz alguma coisa, se diz algo. E predicado é aquilo que se afirma do sujeito, é o que se diz do sujeito. Ou melhor, é o termo que contém a declaração referida, em geral, ao sujeito, sobre o sujeito. Então vamos lá fazer logo a observação aqui. De quem que eu estou falando na primeira frase? Pobreza não é vileza. Eu estou falando que a pobreza não é vileza. De quem que eu estou falando? Da pobreza. Então, pobreza é o sujeito. Na segunda frase, os falcões capturavam as presas. De quem que eu estou falando? Do que eu estou falando aqui? Estou falando dos falcões que capturavam, certo, as presas. Os falcões sujeito capturavam as presas é o predicado. Uma dica muito importante: o verbo sempre fará parte do predicado. O verbo sempre fará parte do predicado, certo? Nunca do sujeito, sempre do predicado. Terceira frase: um vento áspero sacudia as árvores. Um vento áspero sacudia as árvores. De quem que eu estou falando? Do que eu estou falando aqui? Eu estou falando do vento áspero. Um vento áspero. Então o sujeito é o vento áspero. Por seguinte, o predicado é o que se fala do sujeito. Sacudir as árvores. Um vento áspero sacudia as árvores. Então vamos lá. Seguindo, já entendemos, já sabemos o que é sujeito, já sabemos o que é predicado. Sujeito é de quem se fala e predicado é o que se fala do sujeito. Sempre quando você for fazer uma atividade para tentar identificar o sujeito e o predicado de uma oração, de uma frase, faça-se essa pergunta, tá? Continuamos lá então. Sujeito. Vamos analisar agora um pouco mais profundamente o sujeito, certo? O sujeito, os tipos, certo? Vamos a princípio identificar a forma de o que é o sujeito em si, né? Mais profundamente. Então vamos lá pelo conceito da nossa apostila, nosso material. O sujeito é constituído por um substantivo ou pronome, certo? Substantivo ou pronome. Para quem não lembra o que é um substantivo, para quem não lembra o que é um pronome, certo? Nós temos uma apostila também disponibilizada pela Escola Isaac Newton, certo? Na secretaria, que é a apostila sobre classe de palavras. Lá contém 10 classes de palavras em que o substantivo e os pronomes fazem parte dessa apostila, tá? Desse conteúdo, desse material. Ou por uma palavra ou expressão substantivada. Ou por uma palavra ou expressão substantivada, certo? Para quem não sabe o que é uma expressão ou
uma palavra substantivada, só para fazer um resumo, fazendo uma revisãozinha sobre o conteúdo substantivo. Palavra ou expressão substantivada são palavras que pertencem a outras classes de palavras, certo? Um adjetivo, um pronome, um verbo, certo? Que de acordo com o contexto da oração, de acordo com o contexto da frase, ela se transforma ou tem a função de um substantivo. Por isso, palavra substantivada. A função dela não é mais de origem, mas sim de um substantivo. Ok? Então, continuamos lá então. Primeira frase dos exemplos. Aqui temos 3 exemplos. De novo, 3 exemplos, certo? Um exemplo de cada. A primeira, Helena tem uma educação fina. Helena tem uma educação fina. Aí eu lhe faço aquela pergunta, sobre identificação do sujeito. O sujeito é de quem se fala. Então, de quem que eu estou falando aqui? Eu estou falando da Helena, certo? Helena tem uma educação fina. Então, Helena é o sujeito desta oração, certo? Helena é o sujeito desta oração. Helena. Como a gente já está fazendo a questão da análise da identificação do sujeito, a gente já indica que Helena é um substantivo, certo? Aí corresponde à parte do conceito do que é constituído um sujeito. Ela tem uma educação fina. Ela tem uma educação fina. De quem que eu estou falando? Eu estou falando dela. Ela tem uma educação fina. Ela é, então, o sujeito desta oração, correspondendo ao conceito de sujeito, certo? Do que é constituído um sujeito. Ela é um pronome, como vocês sabem, certo? É um pronome. Então, ela, nessa oração, nessa frase, é o nosso sujeito. Morrer pela pátria é glorioso. Ah, professor, pátria é o sujeito. Não, pessoal, vamos ter calma, certo? O que é glorioso? O que eu estou falando que é glorioso? Morrer pela pátria, essa ação, morrer pela pátria, é glorioso. Então, essa expressão morrer pela pátria é uma expressão substantivada. No contexto dessa frase, ela se tornou um substantivo, certo? Essas 3 palavras é a ação morrer pela pátria. Esse ato de morrer pela pátria é glorioso. Esse ato, então, morrer pela pátria, é o nosso sujeito, certo? É o nosso sujeito, morrer pela pátria. É o nosso sujeito por ela ser uma expressão substantivada. E eu estou falando, principalmente, de morrer pela pátria, da ação morrer pela pátria, é o nosso sujeito. Certo? Nós conseguimos identificar quais são os sujeitos dessas 3 frases. Vamos passar para os conteúdos seguintes. Ok. Chegamos aqui a uma parte importante, certo? No núcleo do sujeito. O que é o núcleo do sujeito? É geralmente um substantivo ou um pronome, como vocês viram lá também nos exemplos. Geralmente um substantivo ou um pronome. Em torno do núcleo podem aparecer palavras secundárias, certo? Palavras de segunda importância. Palavras secundárias circulam e ficam ao redor do núcleo, certo? Quais seriam essas palavras secundárias? Podem ser artigos, adjetivos, numerais, entre outras palavras, entre outras coisas. Certo? Nós temos um exemplo aqui, um exemplo simples. Vamos lá então. 2 cavalos pastavam na campina. 2 cavalos pastavam na campina. Qual seria o sujeito aqui? Ah, professor, 2. Não, pessoal, né? Vamos ser mais específicos, certo? Qual seria o sujeito e dentro do sujeito qual seria o núcleo do sujeito? Ah, professor, vamos lá então. Vamos logo separar aqui. O verbo nunca faz parte do sujeito, né? Pastavam, que é o verbo, essa palavrinha aqui, faz parte do predicado. Pastavam, certo? Vamos deixar ela aqui, sublinhar ela. É o verbo, ok? Pastavam na campina. Pastavam. Sobre quem eu estou falando aqui? Eu estou falando sobre os 2 cavalos. Os 2 cavalos. 2 cavalos é o sujeito, certo? 2 cavalos é o sujeito. Vamos tirar aqui. Ok. Destacamos então aí os 2 cavalos brancos. 2 cavalos brancos
É o sujeito. O que eu estou falando? Quem pastava na campina? Os dois cavalos brancos. Vamos aumentar aqui. Os dois cavalos brancos, certo? Qual seria o núcleo? Se nós tirarmos... Lembrando que o núcleo é a palavra mais importante do sujeito. O núcleo do sujeito é a palavra mais importante do sujeito. As outras palavras são as palavras secundárias, palavras que circulam esse núcleo. Então vamos lá. Para a gente entender que geralmente o que é um núcleo do sujeito é a seguinte forma. Pressão. A gente vai eliminando as palavras. Aquela palavra que a gente eliminar e perder-se assim o sentido da frase é o núcleo, certo? Exemplos. Vamos lá. Os dois cavalos brancos. Eliminei. Tirou 2, ficaria então apenas cavalos brancos, certo? Cavalos brancos pastavam na campina. Sempre não perdeu o sentido. Se eu tirar o brancos, ficaria 2 cavalos pastavam na campina. Permanece o sentido. Agora, se eu tirar cavalos, 2 brancos pastavam na campina. Perde-se então totalmente o sentido da oração, da frase, certo, pessoal? Então aí você já percebe que cavalos é o núcleo do sujeito, certo, pessoal? Marquem lá na sua apostila, certo? Então cavalos é o núcleo. Vamos. Isso. 2 cavalos brancos é o sujeito, o núcleo, por conseguinte, do sujeito é cavalos. Certo, pessoal? Continuamos lá então. Marquem nessa apostila, tá? Ok. Depois de sabermos que o núcleo do sujeito é um pronome ou um substantivo, nós vamos ver agora os tipos de sujeito, certo? O sujeito pode ser dividido em 5 tipos. 5 tipos: simples, composto, oculto, indeterminado ou inexistente. Que o mesmo inexistente também é oração sem sujeito, certo? A OSS. A princípio nós vamos ver as 3, certo? Neste slide nós vamos ver as 3: simples, composto e oculto. Então prestem atenção lá. Acompanhe na apostila do material de vocês, cedido pela Isaac Newton. Tipo de sujeito: simples, composto e oculto. O oculto é mesmo que elíptico. O simples é quando tem um só núcleo, quando o sujeito tem apenas um núcleo. Exemplo: as rosas têm espinhos. Qual é o sujeito? As rosas, certo? Como vocês podem ver destacado e por itálico, certo? As rosas são sujeito, ok? Qual seria o núcleo do sujeito? O que torna esse sujeito um sujeito simples? As rosas. Rosas é o nosso núcleo do sujeito, certo? As rosas, nosso sujeito completo. O núcleo do nosso sujeito, rosas, tornando então o que deixa esse sujeito ser um sujeito simples. 1.2 composto. Nosso sujeito composto, quando tem mais de um núcleo. O simples é apenas um núcleo, composto mais de um núcleo, certo? Nós temos aqui um sujeito. Qual seria o sujeito? O burro e o cavalo nadavam ao lado de uma canoa. De que eu estou falando? Do burro e do cavalo. Do burro e do cavalo. Esse é o nosso sujeito, certo? O burro e o cavalo. No entanto, nós temos mais de um núcleo para ser um sujeito composto. Quais são os núcleos? Nós temos duas palavrinhas. De quem que eu estou falando? Estou falando de dois seres, dois seres, certo? 2 coisas. Burro e o
cavalo. Bu e cavalo são os núcleos. Se nós temos mais de um núcleo, aqui nós temos dois, então o sujeito é composto. Seguindo, sujeito oculto. Esse é um sujeito difícil. Presta atenção, pessoal, na hora do exercício da atividade. Possivelmente, a maioria irá errar a questão sobre sujeito oculto e sujeito indeterminado. Muita gente vai confundir sujeito oculto com sujeito indeterminado. É só você prestar atenção nas regras de cada um, certo? No conceito de cada um, que você não vai errar, certo? É só prestar atenção. Atenção é tudo. Na língua portuguesa, a atenção é tudo. Na leitura, na observação, ao exercitar, tá? Então presta atenção lá. O sujeito oculto ou sujeito elíptico, quando está implícito, isto é, quando não está expresso, mas se deduz do contexto. Presta atenção. Ah, professor, não entendi. Calma, calma. É só você ir com calma, tá, pessoal? Dê uma pesquisada também. Você não pode se prender só ao material. Você tem que abrir o seu conceito, né? O seu pensamento, o seu centro de pesquisa, certo? Você tem que expandir o seu ciclo de pesquisa. Você tem que buscar sempre em livros, tá, certo? Livros didáticos, gramáticas, material online, certo, pessoal? Sempre pesquisando. Qualquer dúvida, pergunte ao professor, certo? Mande um torpedo para ele, ok? A gente vai estar sempre no apoio de vocês. Vamos lá, então. O que é o sujeito oculto? O sujeito é aquele que está na frase, mas ele não aparece. Você sabe que ele está lá, você deduz ele do contexto. Você observa que ele está lá, mas ele não aparece. Ele está lá, mas não aparece, está oculto. Exemplo, presta atenção no exemplo. Viajarei amanhã. Viajarei amanhã. Quem viajará amanhã? Quem irá viajar amanhã? Viajarei amanhã. Sempre, para você conseguir analisar, observar, você tem que ver a conjugação do verbo, certo? Conjugação do verbo. Se você observar a conjugação do verbo, você consegue, certo? Vamos lá, então. Viajarei amanhã. Quem viajará amanhã? Eu viajarei amanhã. Viajarei amanhã. Eu viajarei. Então o sujeito sou eu. O sujeito sou eu. O sujeito não aparece, mas ele está sendo, você deduz ele do contexto, certo? Você está observando que ele não está, mas você observa que é o eu. Geralmente você consegue identificar o sujeito oculto em relação, analisando a conjugação verbal, certo? Geralmente ele está na primeira ou na segunda pessoa do singular, certo? Qual seria a primeira e segunda pessoa, professor, do singular? Eu e tu, tá? Tu e eu. Bora observar aqui, não está aqui a frase, mas quem está ouvindo, presta atenção. Nós temos uma frase: colaste na prova? Uma frase interrogativa, uma pergunta. Colaste na prova? Colaste na prova? Eu estou perguntando, colaste na prova? Qual seria o sujeito dessa oração? Colaste na prova. Você analisa pelo verbo. Qual é o verbo? Colaste. Certo? O verbo está na segunda pessoa do singular. Tu colaste na prova, certo? Então o sujeito ele está oculto aqui também nessa frase. Eu estou dizendo para vocês, colaste na prova. O sujeito também é oculto. Qual seria o sujeito? Tu. Passando do sujeito oculto, nós vamos para o sujeito um pouco mais difícil. Um pouquinho mais difícil. Qual seria esse sujeito? Sujeito indeterminado. Quando não se indica o agente da ação verbal, ou seja, você não sabe quem cometeu a ação, certo? Você não consegue identificar o sujeito que cometeu a ação, então é um sujeito indeterminado. Observa lá, nós temos duas frases. Atropelaram uma senhora na esquina. Quem atropelou? De quem que eu estou falando? Não se sabe de quem eu estou falando, certo? Não se sabe de quem eu estou falando. Ah, professor, é o ele. Eles atropelaram uma senhora. Eles quem? Você não pode usar o eles, porque daqui a pouco você vai ver. Calma aí, não se apresse, tá? Segunda frase.
Come-se bem naquele restaurante. Come-se bem naquele restaurante. Quem come bem naquele restaurante? Aí a dúvida, não se sabe, o sujeito é indeterminado, certo? Agora sim, as dicas sobre como identificar ou se na oração o sujeito é indeterminado ou não. Presta atenção lá, em português, indica-se a indeterminação do sujeito de 3 modos. A indeterminação, bora grifar lá a indeterminação, grifa aí na sua apostila, certo? De 3 modos, ou seja, de 3 maneiras você pode dizer se o sujeito é indeterminado ou não. Ou porque ele é indeterminado dependendo de cada uma das 3 regras, dependendo de uma das três formas. Vamos lá então. A. Usando-se o verbo na terceira pessoa do plural. Usando-se o verbo na terceira pessoa do plural. Como assim, professor? Terceira pessoa do plural. Qual é a terceira pessoa do plural? Eles, elas, certo? Mas o verbo vai estar na terceira pessoa do plural. Mas não irá ter eles ou elas, certo? Presta atenção lá. Usando-se o verbo da terceira pessoa do plural, sem referência a qualquer agente já expresso. Sem referência a qualquer agente já expresso. Vamos lá destacar, sem referência a qualquer agente já expresso. Olha lá, vou deixar em negrito. Grifem lá na sua apostila, tá? Sem referência a qualquer agente já expresso. Usando-se o verbo na terceira pessoa do plural, sem referência a qualquer. Por que eu repito, pessoal? É para fixar, certo? É para fixar o conceito na cabecinha de vocês. Ah, professor, mas como assim sem referência a qualquer agente expresso? Presta atenção lá, certo? Porque bateram palmas no portãozinho da frente. Porque, professor, o sujeito é eles, então o sujeito é oculto. Não. Não e não. Não é sujeito oculto, é sujeito indeterminado, porque não são eles. O verbo está na terceira pessoa do plural, certo? Mas, olha lá o que está em negrito, sem referência a qualquer agente expresso. Ou seja, bateram palmas no portãozinho da frente. Não se sabe quem bateu. Se não se sabe quem bateu, e o verbo está na terceira pessoa do plural, sem qualquer referência a algum agente, então o sujeito é indeterminado, certo? Seria o eles se fosse assim a frase: João e Maria fugiram de sua casa, logo eles bateram palmas no portãozinho da frente. O eles seria referência ao João e a Maria. O eles seria referência ao João e a Maria. Aí sim, o sujeito seria eles. Mas, porém, todavia, não tem nenhum agente antecessor a essa ação, certo? Ou seja, ninguém fez uma ação antes. Então não tem um agente. Se não tem um agente expresso, então o sujeito aqui é indeterminado. É só você escutar com calma, tá? Observar com calma, e você vai conseguir identificar. Passando dessa, vamos para a letra B. Letra B. Com o verbo ativo na terceira pessoa do singular, acompanhado do pronome ser. O verbo ele vai estar na terceira pessoa do singular. Qual seria a terceira pessoa do singular? Ele ou ela? Acompanhado do pronome se, o se no caso. Exemplo: aqui vive-se bem. Aqui vive-se bem. Vive-se bem. O verbo viver, está na terceira pessoa do singular. Ele vive, acompanhado do pronome se, vive-se bem. Então, quando o verbo estiver na terceira pessoa do singular, com a presença do pronome se, o sujeito é indeterminado. Terceiro, dica número 3, letra C, né? Deixando-se o verbo no infinitivo impessoal. O que é infinitivo impessoal? Infinitivo impessoal do verbo é quando o verbo está na sua forma crua, certo? Quando ele não é conjugado. E impessoal, quando ele apresenta uma ação que não é dele,
que não é feito por ninguém. Ninguém fez essa ação, só está dando uma informação. Ninguém fez a ação, mas só está dando uma informação. É triste assistir a estas cenas repulsivas. Assistir está no infinitivo impessoal e não está sendo conjugado por ninguém. E então ele é um verbo impessoal, infinitivo impessoal. Continuemos lá então. Quase finalizando, certo? Estamos no oitavo, faltam mais 4. Aí nós chegamos no sujeito inexistente, ou mais conhecido como oração sem sujeito. Sujeito inexistente, oração sem sujeito. Vamos lá. Observe a estrutura destas duas orações, esses dois exemplos. Nós temos sujeito e predicado, que nem aquela primeira divisão do slide inicial, certo? Vamos lá então. Sujeito, vocês podem ver que a parte do sujeito está zerada, não tem nada, e o predicado que tem o conteúdo, né? Havia ratos no porão, choveu durante o jogo. Essas são nossas duas frases. Seguindo lá. Constata-se que estas orações não têm sujeito. Constituem a enunciação de um fato, através do predicativo. Presta atenção, constata-se, ou analisa-se, observa-se, que estas orações, essas duas orações que nós temos como exemplo, não têm sujeito. Certo? Dá para vocês observarem só na parte aqui, ó, vazia do sujeito, certo? Não tem nadinha aqui, ó. Através do predicado, constitui a enunciação de um fato através do predicado, certo? Como assim constitui a enunciação de um fato através do predicado? Eles apenas estão dando uma informação, não são ações causadas por ninguém. Não tem um agente que causa as ações. São apenas informações. Presta lá. O conteúdo verbal não é atribuído a nenhum ser. O conteúdo verbal não é atribuído a nenhum ser. São construídas com os verbos impessoais, na terceira pessoa do singular. Verbos impessoais são aqueles verbos que não são conjugados por ninguém. Não tem um agente causador. Certo? Continuamos lá então. São verbos impessoais. Ah, professor, mas como assim, professor? Esses verbos impessoais, como é que a gente vai saber que é um verbo pessoal? Presta atenção, nós temos alguns exemplos aqui. Nós temos os verbos impessoais. São verbos impessoais, o verbo haver, certo? O haver, mas quando ele estiver nos sentidos de existir, acontecer, realizar-se ou decorrer. Exemplos. Há plantas venenosas. Há plantas venenosas. Esse há plantas venenosas está é o verbo haver no sentido de existir. Então ele é um verbo impessoal. Por isso, portanto, essa oração não tem sujeito. É um sujeito. O sujeito é inexistente. Havia quadros nas paredes. Havia quadros nas paredes. Também com sentido de existir. Certo? Então havia do verbo haver é um verbo impessoal. Portanto, não há sujeito. Houve algo de anormal, aconteceu algo de anormal, então houve aqui está no sentido de acontecer. Por isso é um verbo impessoal. Então essa oração houve algo de anormal não tem sujeito. O sujeito é inexistente, é uma OSS. Continuamos lá. Aqui, verbos inexistentes, verbos impessoais. Fazer, passar, ser e estar. Fazer, passar, ser e estar com referência ao tempo. Com referência ao tempo, certo? Minutos, tempo refere a minutos, horas. Vocês sabem. Anos, meses. Exemplos. Faz 2 anos que me formei. Faz 2 anos que me formei. O faz, vamos aqui destacar o faz. Faz está no sentido de tempo. Então ele fica na terceira pessoa do singular, certo? Mas não é conjugado por ninguém, está apenas dando uma informação. Olhei o relógio, passava das 5.
Olha aí. Mais outro verbo impessoal. Passava com referência ao tempo. Passava das 5 horas. Passava um verbo impessoal que está na terceira pessoa do singular. Então, nessa oração, nessa frase, o sujeito é inexistente. Destaquem lá, tá, pessoal, na apostila de vocês. Sempre façam os grifos, certo? Os destaques. Chegando no último tópico. Continuando com os verbos impessoais do sujeito inexistente. Chover, ventar, nevar, gear, relampejar. Quem gosta de falar relampear ou repangalejar já sabe que essa é a forma correta agora, certo? Da escrita da palavra relampejar. Anoitecer e ou entre outros, né? E outros que exprimem, principalmente que exprimem fenômenos meteorológicos, fenômenos da natureza. Aqui nós temos 3 exemplos. Nós temos chovia torrencialmente. Chovia torrencialmente. Chovia é o verbo chover, né? Fenômeno da natureza, que exprime fenômeno da natureza. Então, o verbo impessoal, tornando essa frase, essa oração, uma OSS, uma oração sem sujeito. Ventou muito durante a noite. Ventou, verbo que exprime fenômeno meteorológico, certo? É um verbo que não está sendo conjugado por ninguém, apenas está dando uma informação de um fenômeno. Ok, então não tem sujeito, uma OSS. Anoiteceu rapidamente. Anoiteceu, verbo impessoal, verbo que exprime fenômeno meteorológico, certo? Então não tem sujeito, sujeito inexistente, oração sem sujeito. A dica é o seguinte, em relação ao verbo chover. Quando o verbo chover estiver com um sentido expressando fenômeno meteorológico, ele é impessoal. Mas, porém, todavia, quando ele estiver expressando um sentido, vamos dizer assim, fora do natural, exemplo, choveu durante dias. Choveu com sentido de chuva, caiu água mesmo. Vamos falando popular. Ele é um verbo impessoal. Então nessa oração não tem sujeito. Mas, porém, todavia, quando chove outra coisa, vamos dizer assim, na primavera chovia flores da árvore, daquela linda árvore. Chovia flores daquela linda árvore. Então, como não está chovendo chuva, estavam chovendo pétalas, certo? Flores naquela árvore. Então, o sujeito são as flores. O sujeito é flores, certo? Chovia flores. Não está chovendo chuva. O que está chovendo? Flores, certo? Então, flores é o sujeito. Quando chover chuva, não tem sujeito. O sujeito é inexistente. Quando chover outra coisa, flores, você está numa festa, choverão garrafas, certo? As garrafas serão o sujeito, as flores serão o sujeito, certo? Sujeito, certo, pessoal? Fica aí a dica. Vai ter no exercício? Tem pegadinha no exercício, com certeza. Bora lá. Falando de exercício, vamos ensinar vocês aqui como é para vocês fazerem, certo, pessoal? Professor, vamos lá. A primeira vocês já vão ter uma noção. São 2 verbos de comando. Identifique e classifique o sujeito nas seguintes orações. Sujeito simples, SS. Sujeito composto, SC. Sujeito oculto, SO. Sujeito indeterminado, SI. Oração sem sujeito, que é sujeito inexistente, OSS. O que eu quero que você faça? Eu quero que você identifique primeiro. Professor, mas como é que a gente identifica? Você vai grifar o sujeito. Certo? Você vai destacar o sujeito, como assim? Grifando, sublinhando, riscando embaixo, tá bom? Sempre um simples risco de lápis, de caneta, já para mim já é o suficiente. Você vai grifar, destacar o sujeito, sempre se fazendo aquela pergunta de quem que eu estou falando, certo? Para matar. E o que eu estou falando dessa pessoa? De quem que eu estou falando aqui? Vamos aqui, por exemplo, então. Haverá reunião todos os sábados. De quem que eu tô falando? De quem que você tá falando, né? Poxa vida. Então, bora lá. Primeira coisa é analisar o verbo. Qual é o verbo aqui? Professor, o verbo
Haverá, verbo haverá, Y, verbo haver, haverá. Ah, tá, esse haverá, verbo haver, é um verbo que ele não está sendo conjugado por ninguém, certo? Olha, haverá, verbo haver, haver, é o verbo haver. Se é o verbo haver, ele está olha, ele é um verbo impessoal, professor, um verbo impessoal. Se é um verbo impessoal, você já matou essa. Um verbo impessoal não tem sujeito, certo? Não tem ninguém conjugando ele. Isso é uma informação. Só está dando uma informação. Haverá reunião todos os sábados. Não tem ninguém causando uma ação, fazendo uma ação, certo? Ninguém usando de algum verbo aqui. Então, nós não temos sujeito. O que você vai fazer aqui? Você vai colocar... Eu não estou conseguindo. Você vai colocar aqui, ó. Dentro dessa lacuna, dentro do parênteses, você vai colocar aqui OSS, certo? Você vai colocar OSS. Vai colocar OSS. Deixa eu fazer rapidinho aqui para vocês. Tem que ser. Não consigo. Eu não consigo. Bora ver se eu consigo aqui. Acho que não dá. Não estou conseguindo, não é isso. Coloca dentro da lacuna. Se for sujeito indeterminado, coloca SI. Se for sujeito oculto, coloca SO. Se for sujeito simples, coloca SS. Se for sujeito composto, coloca SC, certo? Aqui no caso dessa primeira frase, essa primeira oração é OSS, que é oração sem sujeito, certo? Você já identificou, você já classificou. Ah, professor, mas como assim identificar? Ah, você vai identificar assim. Preste atenção lá. Escuta com calma, vou falar com bastante calma. Quando for sujeito simples, você grifa o sujeito, certo? Quando for sujeito composto, você grifa o sujeito, no caso com os dois núcleos, né? As palavras secundárias também, tudo que faz parte do sujeito, o sujeito. Quando for sujeito oculto, você coloca... Você não grifa nada. Você só coloca lá, sujeito oculto, pronto. Certo? Lá na lacuna SO. Agora sim, preste atenção lá. Quando for sujeito indeterminado e oração sem sujeito, você grifa o verbo. Sujeito indeterminado, você grifa o verbo. Oração sem sujeito, grifa o verbo, certo? E não esqueçam de classificar. Como assim classificar? Colocando se é OSS, se é SO, se é SS, CSC, CSI, entre outros, tá? Pessoal, qualquer dúvida é só mandar o torpedo que a gente dá os exemplos, outras dicas, certo, pessoal? E ajuda vocês aí na aprendizagem, no desenvolvimento da atividade, certo? Então, boa noite, bom dia, quem estiver assistindo à tarde, boa tarde e até a próxima.